Bom dia, meus amados, glória a Deus, aleluias, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora é manhã, de sexta-feira, graças a Deus. Irmãos, eu estou passando aqui nesta manhã para compartilhar com os irmãos a palavra da parte do Senhor, que Deus ministrou no meu coração. Eu confesso para os irmãos que nem dormi essa noite, porque quando Deus ministra no meu coração para mim estar trazendo uma palavra, eu não consigo dormir. Eu deito na cama, o Espírito Santo de Deus começa a ministrar comigo, e aí eu rolo para lá, rolo para cá, e eu levanto, eu pego a Bíblia e eu começo a estudar a palavra. E glória a Deus, aleluias. Eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero falar de um personagem hoje da Bíblia, que é um personagem... É um personagem que tem pouca relevância, É um personagem que tem pouca relevância, não é um dos personagens principais da palavra de Deus, da Bíblia, Mas é um personagem que tem muito a ver com a vida de muita gente, assim como tem a ver com a minha vida. Eu vejo esse personagem, eu vejo assim reflexo meu nesse personagem do qual eu vou falar nessa manhã, e eu quero compartilhar aqui com vocês, que se encontra no livro de Gênesis, no seu capítulo 16, que traz como título assim: Agar é dada por mulher a Abraão. E quem é o personagem que eu quero falar? Eu quero falar sobre Agar. É sobre Agar que eu quero falar com os irmãos. E eu vou estar lendo aqui: Agar é dada a mulher a Abraão. E vou estar lendo a partir do versículo 5. Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre mim e ti, minha serva, eu pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Sarai falando com Abrão. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está em tuas mãos. Faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E a afligiu Sarai. E ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Santo é o Senhor. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. Glória a Deus, aleluias. Por que eu quero falar aqui de Sarai, de Agar? Agar, ela foi uma pessoa que ela até, como que eu posso dizer? Agar não tinha desejos próprios. Agar, ela sempre foi imposto para ela o que ela tinha que fazer, E ela simplesmente tinha que fazer. Porque Agar, ela sempre foi serva. Agar era serva de Faraó. E quando Abrão e Sarai foram peregrinar no Egito, no tempo que havia fome na terra, quando Abrão fala com Sarai: Não digas que é minha mulher, digas que é minha irmã, porque senão, se você disser que é minha mulher,
eles vão me matar e vai te tomar para o palácio de Faraó. Então, assim, quando eles chegam lá no Egito e ali os príncipes de Faraó batem o olho em Sarai e acham ela muito bonita, eles tomam ela para dentro do palácio, né? Como ela disse que era irmã de Abrão, então eles não matam Abrão. Eles tomam ela para dentro do palácio, mas eles pagam por ela. A Bíblia diz assim, no capítulo 12, que é dado a Abraão, em troca de Sarai, é dado a Abraão camelos, é dado a Abraão ouro, prata, é dado a Abraão gado, e também é dado servos e servas. Então, Agar foi dada a Abraão lá no Egito, como serva para Abraão. Agar nunca teve decisão de escolha, eu quero ir ou eu não quero. Não, ela simplesmente era dada como um objeto. E ela foi dada para Abraão, né? E Abraão sai do Egito com Sarai, depois que Deus manda pragas sobre o Egito, e então Faraó manda que eles saiam dali, e Abraão sai muito rico do Egito, né, com servos, muito ouro, muita prata, muito gado, muitos camelos, muito, né, cabritos, né? Sai muito rico ali do Egito, né? O tempo passa e como Sarai não conseguia engravidar, então ela vai e sugere a Abraão que Abraão se deite com a sua serva. Momento nenhum Sarai chegou e pediu a Agar, minha serva, você se deitaria com meu marido? Ou você se importa de se deitar com meu marido? Não. Mais uma vez, Agar foi dada. Agar foi como um objeto. Ela foi dada a Abrão, para Abrão se deitar com ela. Agar nunca pôde decidir se ela queria ou não queria. Ela sempre teve que obedecer ordens, porque ela era uma serva. Ela era cauda, né? E então ela é dada ali para Abrão e ela engravida. E a Bíblia diz que Sarai vai reclamar com Abraão por causa de Agar. Porque eu acredito, conjecturando aqui, que Agar, pelo fato dela ter engravidado do patrão, ela agora se sente especial. Ela alimentou uma esperança no coração dela de que talvez agora ela seria tratada diferente. De que talvez agora ela não seria mais tratada só como uma serva, mas ela teria reconhecimento porque ela estava carregando ali no ventre dela um fruto que era do seu senhor, que era do seu patrão, Abrão, né? E aqui, quando Sarai vai reclamar com Abrão, ela fala que o pecado seja sobre mim e ti, porque eu te dei a serva para se deitar com você e agora ela está zombando de mim, ela está se sentindo superior a mim, né? Então Abrão ele vai e fala com Sarai: a serva está em tuas mãos, faça o que te parecer bem aos teus olhos. E a Bíblia diz que Sarai ela aflige a Agar, né? Essa palavra afligir, nós não sabemos se ela agrediu Agar, se ela humilhou, se ela escorraçou Agar, mas a Bíblia diz que ela afligiu a Agar. E diante de Agar ter sido afligida por sua senhora, acredito que não foi coisa pouca, porque ela se desesperou e fugiu da presença de Sarai. É aqui que eu quero, aqui que o Espírito Santo de Deus começa a manifestar, como que eu posso dizer? O Espírito Santo de Deus começa a ministrar ao meu coração, né? Porque Agar, ela foge da presença de Sarai, ela foi afligida, e creio que não foi um afligimento forte, foi algo tenebroso para Agar sair fugida. Ela saiu errante, ela saiu desesperada, ela saiu, né,
ali ela estava gestante, ela estava, né? A Bíblia não fala certo de quantos meses ela estava, mas ela já estava já com uma barriga bem visível, né? E ela foge para o deserto. Então o anjo do Senhor aparece para Agar e ele fala: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? E Agar ali, aflita, ela fala: eu vim fugida da presença da minha senhora, né? Eu vim fugida da presença da minha senhora. Então o anjo do Senhor fala com Agar: volta e se humilha debaixo das mãos da sua senhora. Igreja, eu quero dizer aqui para a igreja que existe um tempo determinado da parte de Deus para as nossas vidas. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Quando Deus manda Agar voltar e se humilhar, parece, né? Parece assim que, meu Deus, então até Deus está a favor do que foi feito com ela até ali, de terem simplesmente tomado ela, de Abraão ter entrado nela sem consentimento, de Sarai afligir ela. Então Deus está a favor deles, das atitudes deles. Então Deus está mandando ela voltar e se humilhar e continuar ali sendo humilhada, sendo escorraçada. Irmãos, Deus é sábio em tudo que Ele faz. Às vezes nós estamos na posição como Agar. Às vezes nós estamos vivendo situações em casamentos, às vezes nós estamos vivendo situações difíceis no nosso emprego, às vezes a nossa vontade é de fugir da presença do opressor, é de fugir para bem longe, independente das consequências, o desejo da gente é de fugir, mas Deus conhece o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso porvir. Aquilo que nós não sabemos, Deus sabe. Aquilo que nós não conhecemos, Deus conhece. O nosso futuro está nas mãos de Deus, pertence a Deus, né? E se Agar continuasse ali pelo deserto, ela poderia ser violentada, ela poderia ser tomada, né, por salteadores que passassem por ela, homens que iriam violentar ela, iriam maltratar ela. E seria mais sofrimento para ela do que o que ela estava vivendo até então, sendo afligida por Sarai. E quando Deus fala com ela, volta e se humilha, Deus estava, na verdade, falando com ela: ainda não é a hora da sua liberdade. Aguenta só mais um pouquinho, Agar. Espera só um pouco mais. É isso que Deus estava falando para ela. O que parecia ser humilhação para ela retornar e se humilhar e pedir perdão para sua senhora, na verdade era Deus falando com ela: aguenta só um pouquinho mais, está chegando a hora da sua vitória, né? E o que eu acho lindo aqui também, que Deus fala para ela que ela concebeu, Deus confirma para ela que ela está grávida e Deus fala que é um filho varão. E Deus, ele esclarece para ela por que é um filho varão. No versículo 11, Deus fala assim, o anjo do Senhor fala assim: e eis que concebestes, e será um filho, e chamarás o teu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Irmãos, Deus podia dar ali para Agar uma filha mulher com Abraão. Deus podia. Mas como eu acabei de dizer aqui, irmãos, Deus conhece o nosso ontem, nosso hoje, nosso porvir. Deus já sabia que lá na frente, quando se cumprisse a promessa dele na vida de Abraão e de Sarai, que o filho da promessa, né, era Isaac, Deus já sabia que lá na frente Sarai iria mandar despedir a serva e a criança. E naquela época, quando a mulher tinha menina mulher,
era muito desprezada. Tinha grande valor quando o homem sabia que quando a mulher tinha um filho e engravidava e sabia e nascia um filho homem, era motivo de orgulho, porque o filho homem, na falta do pai, era o filho homem que ele assumia a responsabilidade da família. A Bíblia diz assim que o primogênito, quando o pai morria, até a mãe respeitava o filho primogênito. Os irmãos tinham que respeitar o primogênito, o mais velho. A mãe respeitava. O primogênito, ele era aquele que ele assumia toda a responsabilidade da família. Era o filho primogênito, o filho homem, né? Então, Deus já sabia que lá na frente, Agar iria precisar da presença de um filho masculino junto com ela, para ela não estar na posição de mulher desamparada, para ela não estar na posição, né, de mulher desonrada. Ela precisaria de ter um filho varão para cuidar dela lá na frente, para proteger ela. E aí Deus fala aqui com ela que ela iria conceber e iria ter um filho, porque Deus viu a aflição do coração dela, porque até ali Agar estava se sentindo mulher desamparada. A mulher desamparada, porque ela tinha engravidado do senhor dela, mas ela estava debaixo do ódio da senhora dela, que tinha acabado de afligir ela, e ela tinha fugido da presença da senhora. Imagine esse percurso que ela fez fugindo para o deserto, né? Tamanha aflição que estava no coração dela, tudo que ela estava pensando. O que vai ser de mim agora? Eu sou uma mulher desamparada, eu sou sozinha, né? Ela estava com pavor, ela estava temendo a morte, porque ela sabia que se ela ficasse perdida ali pelo deserto, né, salteadores, homens sanguinários e violentos iam violentá-la sexualmente, talvez até matar, iria escravizar ela como escrava sexual. Tinha muitas coisas ruins que podiam acontecer com ela. Mas Deus, quando Deus manda ela voltar e se humilhar, não era só porque o fruto que estava no ventre dela era descendência de Abrão, não, mas era por ela também. Tanto é que o Senhor deu ela um filho varão. Deus falou que estava dando um filho homem a ela, porque Deus viu a aflição do coração dela. E Agar volta, se humilha, o menino nasce, os anos se passam. A Bíblia diz que Abraão estava com 86 anos quando Ismael nasceu, mas aí o tempo passa, Abraão, né? Deus concede a bênção a Abraão e Sarai engravida, e aí nasce Isaac. E quando Isaac nasce, Abraão já está com 100 anos, ou seja, 14 anos se passaram. Ismael agora está com 14 anos de idade, 14 anos, de 86 que Abraão tinha, quando Ismael nasceu, agora Abraão com 100 anos, então 14 anos. 14 anos está Ismael. Ismael está um adolescente já, um rapazinho, né? Um moço. A Bíblia descreve que ele está moço, um mocinho, né, Ismael? E a Bíblia diz assim que Sarai olha, então, e ela vê Ismael zombando de Isaac. E ela chega para Abraão e fala: pode despedir esse menino e a serva, porque Ismael não vai herdar junto com o meu filho. E a Bíblia diz assim que Abraão fica furioso. Abraão não gosta de ouvir as palavras de Sarai. Então Deus fala com Abraão: não te pareça mal as palavras da sua mulher Sarai. Faça tudo quanto ela disse. Despede o menino, despede a serva. Eu também farei dele uma grande nação, porque ele é descendência sua. Vocês imaginam? Abraão, até então, era o filho que ele tinha. Era o filho que talvez ele ensinou a caçar, era o filho que ele ensinou tantas coisas. Mas agora Deus fala para ele despedir, porque o filho da promessa era Isaac. E a Bíblia diz assim que Abraão, ele enche um odre de água e pão,
e ele dá a Agar. Agar sai mais um menino. Eles não levaram nada com eles, a não ser a água e o pão. Agar não saiu levando um camelo, Agar não saiu levando uma cabritinha para dar leite para ela e o menino beber, não. Só saiu com odre de água e pão, que Abraão deu um pão para ela, um pão para o menino, um odre de água para ela, um odre de água para o menino. E agora que eu quero falar com os irmãos, né? Eu imagino agora o desespero de Agar. Porque Deus manda ela voltar lá atrás e se humilhar. E agora que Agar estava confortável, agora que Agar tinha uma tenda para ela e para o filho dela, ela era serva sim ainda, mas ela estava ali numa posição mais confortável, ela tinha uma tenda somente dela e do filho, e agora ela estava no relento, agora ela tinha sido despedida, sem rumo e sem direção, né? E ela sai sem levar nada. Nem ela e nem o menino não estão levando nada de herança. Com a mão na frente e outra atrás, né? Como diz os ditados populares. Somente levando um odre de água e um pão para eles comerem no caminho. E a Bíblia diz que Agar sai errante. Eu imagino o desespero daquela mulher. 14 anos se passaram que o anjo do Senhor tinha falado com ela. E agora, de repente, ela se encontra numa situação, juntamente com seu filho, sem destino, sem nada, né? Mas é assim que Deus faz. Quando a gente pensa que tudo acabou, quando nós pensamos que nada tem mais jeito, é onde que Deus quer mostrar para nós que nós somos totalmente dependentes dele. Ele quer que nós contamos somente com ele. É aí que ele se revela para nós. Ele tira as escamas dos nossos olhos e fala: eis-me aqui. Eis-me aqui. E a Bíblia diz que Agar sai, mas Ismael, errante pelo caminho, acaba a água, acaba o pão. Creio que eles caminharam bastante distância ali da onde eles moravam com Abraão, né, para já ter acabado a água, já ter acabado o pão. Deserto é lugar árido, é lugar quente, né, dá muita sede, né? E a Bíblia diz que ele sai errante pelo deserto, né? Então o menino, muito abatido, enfraquecido, já não aguentando mais caminhar, a Bíblia diz que Agar senta ali o menino debaixo de uma árvore e se afasta dele um tiro de arco, a distância de uma flecha lançada. E ela senta de frente dele, se afasta para não ver o menino morrer. Então, mais uma vez, Deus brada dos altos céus e fala com Agar. Deus brada dos altos céus e fala: Agar, o que tu tens? O que tu tens? O que Deus estava querendo dizer com ela? O anjo do Senhor estava querendo dizer com ela: por que você está dessa maneira? Por que está entristecida, está cabisbaixa? E o anjo do Senhor fala com ela: pegue o moço pela mão e coloque ele de pé. E assim Agar obedece. E a Bíblia diz que Deus tira as escamas dos olhos de Agar e faz ela ver um poço. Olha o mistério de Deus começando na vida de Agar. Irmãos, nem tudo que parece ser perda é perda. Nem tudo que parece, muitas vezes, as pessoas se levantam contra a gente e a gente não está entendendo nada, a gente se abate, se entristece. Por que essa pessoa me odeia? Por que essa pessoa quer meu mal? Por que esse patrão me tratou tão mal? Por que ele me demitiu? Irmãos, às vezes se ele te tratasse bem, você nunca sairia dali, você ia continuar ali no conformismo.
Às vezes precisou dele te tratar mal para você reagir, para você agir e ele reagir contra você. Porque toda ação gera uma reação, né? A Sarai, ela reagiu ao ver o Ismael zombar do Isaac que tinha acabado de nascer. Então, ela reagiu à zombaria de Ismael e determinou que era para Abraão despedir, né? Mas não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Tudo que acontece, Deus está no controle de tudo. Tinha que haver uma situação. Até o fato de Ismael ter zombado de Isaac foi permissão de Deus, para gerar revolta em Sarai, para Sarai falar que não queria. Porque se não tivesse acontecido de Ismael zombar de Isaac, talvez Ismael e Agar estariam lá, continuariam ali e Agar não seria livre. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus fala para Abraão despedir Agar e Ismael, estava começando a liberdade de Agar. Estava começando a alforria de Agar. Agar que a vida inteira tinha sido cauda. Agar que a vida inteira, né, tinha sido obrigada a fazer coisas que ela não queria fazer. A vida inteira Agar foi dada. Deram ela. No Egito, Faraó deu ela para Abraão, como serva de Abraão. Aí Sarai vai dar ela para Abraão entrar nela, copular com ela. Ela nunca teve direito de falar, eu não quero, eu não vou fazer. Porque as pessoas sempre decidiu e ordenou e ela teve que obedecer. Mas agora, o que parecia a desgraça de Agar, a desgraça de Agar e Ismael, na verdade, era a carta de alforria dela. Era Deus tirando ela do cativeiro da humilhação, do cativeiro do sofrimento. Era ela alcançando a sua liberdade como ser humano. Ela ia começar, ela estava nascendo ali naquele momento. Agar estava começando a sua vida, começando do zero. Ela e Ismael, do zero, porque eles não levaram nada com eles, a não ser o odre de água e os pães que acabou. Agora Agar ali naquele deserto, e aí o anjo fala, tira as escamas dos olhos dela e faz ela ver o poço de água. Agar começou a ser empreendedora ali. Agar se tornou uma comerciante ali. Talvez vocês vão dizer para mim, mas do que você está falando, missionária Neuzi? Ei, escuta. A Bíblia diz que o menino cresceu ali no deserto. A Bíblia diz que ele virou homem, virou flecheiro ali no deserto. E como que Agar criou Ismael no deserto, se eles não tinham casa, se eles não tinham nada? O Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Quando Deus mostrou para Agar ali o poço de água, oh, glória a Deus, ali estava o comércio de Agar. Oh, Deus santo, Deus maravilhoso. Porque aquele poço de água que Deus mostrou a Agar, ali era a empresa de Agar. Porque não está na Bíblia, mas eu quero conjecturar e quero acreditar que Agar passou a negociar aquela água do poço que Deus deu para ela, porque aquele poço Deus deu para Agar e para Ismael, não foi para mais ninguém. E como o deserto é lugar de passagem, no deserto passa-se muitos e muitos povos com seus camelos, né? Passa muitos, né, comerciantes que vendiam tecidos, que vendiam tendas. Eu creio que Agar negociou a água a troco de tendas. Creio que Agar negociou a água a troco de alimentos que passaram por ali. Creio que Agar negociou a água a troco de vestes, né?
o menino virou um flecheiro. Como foi que ele confeccionou flechas, né? Matéria-prima veio até eles. E através, eu quero conjecturar, isso não está na Bíblia, mas a Bíblia me dá liberdade de conjecturar e de me fazer raciocinar. H virou uma empresária, virou uma comerciante, porque o menino só tinha 14 anos. Até ele estar um homem formado, até ele estar maior de idade, para ele proteger ela, para ele ser o homem da casa, né? Ele tinha 14 anos, mas ele já impunha respeito. Para que nenhum homem viesse se engraçar para ela, a presença do menino já impunha respeito. Mas ela, como mãe e como mulher, ela ainda tinha que acabar de criar o menino, até o menino estar um homem maior de idade, para que ele fosse respeitado como chefe de família, como sacerdote da casa, né? Porque não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que o menino cresceu no deserto, foi flecheiro. E a Bíblia diz também que H buscou mulher no Egito para ele, buscou esposa para ele no Egito. Então, igreja, essa história de H, ela reflete muito na minha vida, porque H, ela deixou de ser cauda e passou a ser a cabeça. E assim foi na minha vida também, né? Como eu já testemunhei no outro vídeo, quando eu venho da roça ali com 12 anos de idade para trabalhar em casa de família, né? Passei por muitas situações ali naquela casa, né? Por muitas situações, muitas. Eu era intimidada, eu era amedrontada, porque o pai era maçom, os filhos eram espírita e os filhos me ameaçavam que eu tinha que fazer certas coisas, porque senão as entidades iam me visitar. Eu era só uma criança de 12 anos e eu era afligida, sabe? Ah, você tem que plantar, ó, é você porque você é virgem, você tem que plantar esse pé de pimenta, que esse pé de pimenta é de Exu. Se você não plantar, o Exu vai te visitar no seu quartinho. Então eu fazia coisas com medo. No fundo da casa tinha um altar cheio de imagens, tinha um quartinho onde os rapazes faziam oferendas, ficava uma imagem de preto velho em cima daquele armário. Os rapazes faziam café, acendiam velas, levava arroz cru e colocava lá no pratinho, né? E eles me amedrontavam, eles me intimidavam, falando que se eu não fizesse certas coisas ali, que as entidades iam me visitar de noite, que ia puxar minhas pernas no meu quartinho. Meu quartinho ficava na área de serviço daquela casa. Então vocês imaginem, eu passei situações, passei por tentativa de violência sexual da parte de neto, da parte de sobrinho, de patrão, que tentaram me violentar. Passei por muitas coisas, né? E eu, assim, não tinha salário, porque naquela época a gente trabalhava na casa de família, era troco da comida e da dormida, né? E eu longe da minha mãe, dos meus irmãos, né? E eles não faziam nem ideia do que eu estava passando, né? Só podia comer, eu não podia tocar na geladeira, eu não podia pegar nada. Eu não tinha, eles não me davam liberdade para me abrir a geladeira nem nada. Eu só podia comer aquilo que eles me dessem. E a minha refeição era só uma refeição por dia, 3 horas da tarde, né? Depois que todos já tinham comido, aí eles faziam lá misturavam feijão com farinha no fundo do prato e colocavam um pouquinho de arroz, algum restinho da carne que eles tinham comido no almoço, e era aquela única refeição que eu tinha. Muitas vezes eu dormia chorando, né? Com fome, porque eu não podia, na cozinha, eu só podia limpar, lavar as vasilhas, guardar, mas eu não podia ter acesso às panelas de comida e nem na geladeira. Então eu ia para aquele quartinho meu ali, minha cama era uma caminha de pedra com um colchãozinho bem fininho, igual esses sofá de consultório, que na verdade é algo feito de pedra, assim, só com aquela camadinha de espuma, né? Aquilo ali era a minha caminha que eu dormia, era grudado na parede, era feito de cimento aquilo,
e tinha aquele colchonetezinho fininho por cima, né? Era estreitinho, acho que dava uns 60 centímetros de largura só, e eu tinha que dormir naquele estreitinho. Enfim, né? Por que eu tô falando isso aqui? Um dia, um dos filhos do meu patrão me deu um tapa na cara, porque ele tinha colocado restaurante, e além de eu trabalhar a semana inteira na casa deles, ele queria me levar para o restaurante, me passar o domingo inteiro trabalhando lá, lavando prato. E eu falei que eu não ia. Eu falei, não, sua mãe me trouxe da roça para me trabalhar aqui, eu não vou para o restaurante. E ele me deu um tapa na cara e falou comigo, a partir de hoje quem manda em você sou eu. Eu tô falando que você vai. Eu só vou sair para comprar umas coisas e já volto para te buscar. E nesse meio de tempo, eu já estava com meus 16 anos de idade, juntei as minhas coisas, coloquei minhas roupinhas, coloquei numa caixinha de papelão e fugi daquela casa, né? E já tem um outro vídeo aí, o qual eu contei, não vou repetir aqui, mas por que eu tô falando isso? Aí eu vim, procurei meus parentes, achei minha mãe, meus irmãos, né? Depois de um mês, consegui achar meus parentes e consegui um emprego para trabalhar no salão de beleza, no qual eu trabalhei 3 anos, e depois de 3 anos que eu estava trabalhando, dos 16 aos 19, eu trabalhando nesse salão de beleza, eu fui demitida, né? Que também já tenho narrado em outro vídeo. E eu fui demitida. E quando eu fui demitida, eu me desesperei. Por que eu me desesperei? Eu estava igual a H agora, desesperado. O que vai ser de mim? Porque eu falei assim, eu vou ter que voltar a trabalhar em casa de família, eu vou ter que voltar a ser humilhado como eu era. Porque eu falei, eu tentei, porque era assim, eu trabalhava lá no salão, nós éramos em 6 funcionários que tinha lá no salão. Mas quando dava algum BO, alguma situação, um cabelo que emborrachava, um cabelo que ficasse manchado na tintura, o dono do salão que se responsabilizava, né? Aí agora, eu tinha sido demitida e eu falei, eu não sei fazer mais nada. Eu só sabia trabalhar ali no salão, mas eu ainda não estava pronta para trabalhar para mim mesma. Ou eu né, voltaria a trabalhar em casa de família. E então eu fui visitar uma igreja, até a igreja batista na época, e Deus usou uma missionária que estava visitando lá essa igreja, porque naquela época também não se acreditava, né? A igreja batista não se acreditava em revelação, porque naquela época, tá, gente? Há muito tempo atrás, né? Isso aí já tem quase 30 anos. Naquela época, os batistas acreditavam que somente os 12 discípulos que foram usados por Deus, que nós, né, não, que na atualidade ninguém pode ser usado. Mas por incrível que pareça, Deus prepara tudo. Eu, com uma colega do salão, eu fui visitar a igreja batista e tinha uma missionária da igreja Assembleia que estava lá visitando também. Ó, o mistério de Deus. E Deus toma aquela missionária poderosamente e fala comigo naquela noite. O Senhor falou, eu te tirei das trevas e te trouxe para a luz, para que você glorifique o meu nome. Eu te chamei por cabeça e não por cauda. Te separei ainda no ventre da tua mãe para uma grande obra. O Senhor falou, eis que eu faço tudo novo. E na época eu fiquei meio assim, né? Não entendia muitas coisas. E então eu fui entender quando Deus falou que me chamou por cabeça e não por cauda. Assim como Deus fez com H, Deus fez na minha vida. H ficou no sofrimento, H foi cauda por muito tempo, mas chegou a hora dela ser cabeça, dela administrar a própria vida dela. E comigo não foi diferente, né? Igual eu falei para vocês, né? Eu saí da humilhação que eu sofria, trabalhando em casa de família. Depois eu fui para o salão. No início não foi fácil também. Muitas vezes o dono do salão me chamava de burra na frente das clientes. A minha família morando num barraquinho em cima da maré. Eu ia trabalhar, eu não tinha o que levar na marmita, que tinha que levar marmita para comer. E eu ia a pé, eu andava 6 quilômetros a pé todo dia para chegar no salão. Quando dava na hora do almoço, o dono do salão falava assim comigo que eu podia sair para almoçar, que ele deixava sair de uma por vez. Quando dava por volta do meio-dia, ele mandava eu sair para almoçar e me dava só meia hora para me sair.
E eu saía para almoçar, mas eu não tinha dinheiro para comer e também não tinha o que levar na marmita, né? Então eu descia e ficava na portaria do prédio ali conversando com vigília, com segurança, esperando dar uma meia hora e voltava e subia de novo. Isso nos primeiros meses, né, que eu comecei a trabalhar. Então, assim, eu trabalhava o dia inteiro com fome e depois eu retornava quando fechava o salão, por volta de 6, 7 horas da noite, eu ainda voltava a pé para casa, porque eu não tinha dinheiro para pagar passagem. Eu só passei a ter dinheiro para pagar passagem depois de 30 dias que eu já estava trabalhando, que aí ele pagou meu salário, que aí eu comecei a pegar ônibus para ir trabalhar. Mas mesmo assim também, eu não podia ficar comendo em restaurante todo dia, porque era só eu que estava trabalhando, tinha eu, a minha mãe e mais 4 irmãos dentro de casa. Então eu não podia ficar comendo em restaurante, porque senão o que eu ia receber não ia dar para mim poder ajudar a minha mãe nas despesas dentro de casa, colocar comida dentro de casa para mim, para ela e para meus irmãos. Então, eu segurei por muito tempo, às vezes comendo só um lanchezinho qualquer, um pão com manteiga. Eu ia na padaria e pedia um pão na chapa com manteiga, um pão de sal e comia, e aquilo era o meu almoço do dia todo, que era o que saía mais barato para mim, era só comer um pão daquele na padaria que tinha próximo do salão. Então, assim, eu passei por muita situação, né? E quando eu saí ali do salão, fui demitida porque flagrei ali o dono do salão se relacionando, fazendo sexo mesmo com a funcionária dentro da cozinha do salão. E ele, com medo de eu contar para a esposa dele, para as outras funcionárias, ele me demitiu. E aí eu falo assim, meu Deus, o que é que vai ser de mim agora? Agora que eu estava trabalhando em algo que eu estava gostando, né? Que eu estava sendo tratada com respeito, que eu estava tendo salário, porque eu tinha, né, ficado dos 12 aos 16 em casa de família e nunca tinha pego R$1 na mão, então ali eu estava sendo tratada com respeito assim, salarial, né? Tinha meu salário, eu trabalhava e tinha retorno do meu trabalho, né? E ali eu fui demitida. Então, como H, quando Abraão despede H, era eu também ali agora. O que vai ser de mim daqui para frente? Então Deus usa o vaso dele dentro da igreja e fala comigo, eu te chamei por cabeça e não por cauda. E hoje eu entendo, porque Deus me chamou por cabeça para mim administrar a minha empresa. Eu coloquei o meu salão com 19 anos de idade, né? Ali bem segura no início, com muito medo, né? E hoje eu já estou com 45 anos, né? Continuo com o meu salão de beleza, ou seja, eu trabalho para mim mesmo desde os 19 anos de idade, que eu sou minha própria patroa, né? Graças a Deus. Então foi onde que eu entendi que o Senhor, ele tem o tempo determinado nas nossas vidas para todas as coisas. Há tempo de nós sermos humilhados, mas também há tempo de nós sermos exaltados, né? O tempo da humilhação passa, não dura para sempre. E às vezes nós só temos que esperar se cumprir o tempo do Senhor. Porque quando nós nos precipitamos, né? E vamos fora da direção de Deus, como Sarai fez. Sarai se precipitou, mandando H se deitar, Abraão se deitar com H. Ela quis dar um jeitinho, né? Quis dar um jeitinho. Eu tô demorando a engravidar, pega a serva aí e faz filho com a serva, né? Nós não podemos passar à frente do tempo de Deus. Nós temos que estar sempre orando e pedindo, Senhor, se o Senhor falar para mim ficar, eu fico, mas se o Senhor mandar eu ir, eu vou. Senhor, essas portas foi o Senhor que abriu para mim. Eu só aceito que elas sejam fechadas por tuas mãos. Eu não aceito que seja fechada por olhar de inveja, por palavra de maldição, por obra de bruxaria. Porque nessa minha trajetória já foi feita obra de bruxaria contra mim. Deus chegar na porta do meu salão para trabalhar, ter aquele monte de terra vermelha, terra de cemitério, bolo de cabelo, unha de porco no meio. E eu não colocar nem a minha vassoura, eu só fui pegando balde de água e jogando. Eu tinha um cliente que era pai de santo, que graças a Deus, Deus arrancou do meu salão, já tem uns 5, 6 anos,
que ele se interessou por mim e ele começou a falar que eu não deveria ter me casado com meu atual marido, que para que eu fui arrumar filho, e ele começou a chamar minha filha de Ierê, e eu repreendia ele falava, mas ela é mesmo. Ele chegava no meu salão para cortar o cabelo, e aí às vezes minha filha brincando assim, ele falava, ai o Ierezinho, e eu repreendia ele, até que ele começou a fazer macumba contra mim. E como que ele começou a fazer? E como que eu sei que ele estava fazendo? Porque as 3 últimas vezes que ele veio no meu salão, quando eu terminei de cortar o cabelo dele, não tinha cabelo nenhum em volta da cadeira. O cabelo dele que eu tinha cortado estava fazendo redemoinho dentro da cozinha do salão. O cabelo dele saiu de dentro do corpo do salão e se dirigiu para a cozinha. A última vez que ele veio, eu estava cortando, meu celular tocou. Eu parei para atender e eu vi o cabelo dele fazendo o trajeto indo, porque tinha um corredor e depois chegava na cozinha. Eu desliguei o telefone e eu fui e falei com ele, o que é que você está fazendo contra mim? Ele falou, mãe, você tá ficando doida? Eu falei, não tô ficando doida não. É a 3ª vez que você corta cabelo comigo há 8 anos. É a 3ª vez que você vem no meu salão, que eu termino de cortar o seu cabelo e não tem cabelo nenhum em volta da cadeira. O seu cabelo tá fazendo redemoinho dentro da cozinha do meu salão. O que é que você tá fazendo contra mim? Ele falou, você tá ficando doida? Aí eu falei assim, tô ficando doida não. Vamos ver qual é o mais poderoso. Se é o diabo que você serve ou se é o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo. Depois desse dia, ele sempre gostava que eu terminava de lavar o cabelo dele, ele sempre gostava que eu lavava. Nesse dia ele não quis deixar eu nem lavar. Terminei de cortar o cabelo dele, ele saiu, foi embora e não voltou mais, graças a Deus. Então assim, eu enfrentei situações sim, mas o Senhor me deu vitória, vitória. O Senhor me chamou por cabeça e não por cauda. Já, né, dos 19 a 45, já vai o quê? 25 anos ou mais já, não sei, que eu tenho meu salão, né? Esse tempo todo que eu determino os meus horários, que eu determino quem é que eu vou atender, quem é que eu não vou. E eu oro sempre ao Senhor, que só passe do portão para dentro somente quem o Senhor enviar e quem o Senhor permitir. Quem tiver com engano contra mim, o Senhor não deixa entrar. Quem tiver com olhar de inveja, não deixa entrar. Essas são as minhas orações. Porque lidar com o público, lidar com o ser humano, a gente pega pessoas de tudo enquanto é jeito. Entendeu? Pessoas de tudo enquanto é jeito que vêm até a gente, pessoas que querem o bem da gente, mas pessoas que estão usando de falsidade, de engano contra a gente. Mas Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que revela e não nos deixa confundido nem enganado, porque a palavra de Deus diz assim, não há nada que for feito em oculto que não há de ser revelado. Não há nada que for dito em oculto que não há de ser revelado. Então assim, eu tenho sido cuidada por Deus. Graças a Deus, o Senhor falou, eu te chamei por cabeça e não por cauda. Te separei ainda no ventre da tua mãe para uma grande obra, né? E assim Deus tem feito na minha vida. E eu queria compartilhar com vocês, né, esta passagem de Agar. Deus chamou Agar por cabeça. Agar ficou no tempo da humilhação, ela ficou no tempo de Deus. Quando Deus usa o anjo e fala para ela, volta e se humilha, porque Deus estava preparando o futuro dela e de Ismael. Deus estava preparando a liberdade dela. Deus estava tirando ela da servidão para a paz. Deus estava tirando ela da posição de cauda para ser cabeça da vida dela agora. Agar deixou de ser cauda e passou a ser cabeça. Eu deixei de ser cauda e passei a ser cabeça. E Deus também tem para você que está me assistindo agora através desse vídeo. Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Existe um tempo determinado por Deus. Talvez Deus está falando com você, aguenta só mais um pouquinho. Mas talvez Deus está falando, vai, é a hora. Assim como ele falou com Abraão, né? Despede, dá liberdade, dá alforria para Agar, dá a carta de alforria. E às vezes, você já passou da hora de você ir. Às vezes já passou da hora de você tomar posse
que Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Ora ao Senhor, pede direção a Deus. Pede a Deus, pede o Espírito Santo para Ele te instruir, te orientar em tudo. Pede o Espírito Santo para Ele te conduzir, para Ele te revelar o oculto escondido, para Ele não deixar você ser enganado em nada. Para você entender que nem tudo, às vezes, as pessoas que nos maltratam estão nos maltratando na permissão de Deus. Porque se a pessoa não nos maltratar, a gente fica no conformismo. Às vezes a gente fica até com raiva da pessoa, né? Nossa, essa pessoa foi tão grossa, essa pessoa me tratou tão mal, me humilhou tanto, por que fez isso comigo? E às vezes é pura permissão de Deus, para você entender que o tempo de cauda acabou, que Deus te tem por cabeça agora. É tempo de você assumir como cabeça, como aquele que dirige a sua própria empresa. Amém, igreja? Eu creio que Deus já falou ao teu coração. Eu creio que não tem mais o que eu falar aqui não, que quem nos convence é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Fica na graça e na paz do Senhor. Deus te tem por cabeça e não por cauda. Amém? Glória a Deus.